Esse escritor vai para outro país para ter novas inspirações para seus livros de terror, mas aonde ele se hospedou é muito pior que suas histórias, e existe um mistério no ar. Pois este é o filme Rokun, o pesadelo da bruxa. Então vem comigo que vou te contar um conto, mas sem aumentar um ponto. O escritor está tentando terminar a história de sua trilogia de terror, e o homem está no deserto tentando vencer uma maldição, mas ele não consegue pensar em um final bom. Em casa, Bauman está bebendo, e ele vê alguém na escada, mas quando olha não tinha ninguém, mas sente uma presença atrás dele. Algo o aterrorizava por anos, e dentro de uma caixa ele encontra um revólver e algumas fotos de seus pais, e ele decide fazer uma viagem até a Irlanda, no local que eles ficaram, e quem sabe poderia vencer seus traumas. Depois de uma longa viagem, ele chega no hotel e encontra um homem arrumando um carro com um bode ao lado. Ele diz que precisou fazer isso porque ele pulava no carro dos clientes, e entrando ele encontra um velho contando uma história de terror para dois jovens, e já se mete mandando ele sair de perto do velho estranho. E o gerente do hotel, chamado Mel, diz que estava esperando, pois ele é um escritor famoso e muitos conheciam seus livros, e diz que aquele senhor na cadeira de rodas é o dono do hotel. E Bauman é arrogante e não se importa com isso, e pede um quarto separado de todos porque não quer ser perturbado, e ficaria poucos dias naquele lugar. E subindo para o quarto, ele não encontra e é arrogante com uma funcionária chamada Fiona, mas ela é tranquila e mostra o caminho, e ele pergunta onde fica a grande sequoia da floresta. Ele vai até a árvore e vê uma foto de sua mãe, e ali foi o lugar onde ela estava feliz antes de tudo de ruim acontecer. E ele pega 2 potes com as cinzas dos pais e joga ali, e ele acha que isso daria fim a seus pensamentos. E ali ao lado estava Jerry, que era um velho que morava nas proximidades, e ele oferece uma bebida especial para ele relaxar. E como Bauman gostava de entornar, ele aceita, e aquela bebida era artesanal e ajudava as pessoas a abrirem a mente. Voltando para o hotel, ele para no bar para beber, e Fiona pergunta o que ele estava fazendo ali, e ele conta que veio jogar as cinzas dos pais no lugar que um dia eles foram felizes, e a mãe havia morrido em uma tentativa de assalto, e depois disso o pai bebeu até morrer, e eles ficaram na suíte nupcial daquele lugar, e Fiona diz que estava trancada porque era assombrada, e entrega um livro contando as lendas do local, mas como escritor ele não consegue acreditar nisso, e um funcionário chamado Albi passa na hora e escuta o que ele disse, e conta como ele passou a acreditar naquilo. E ele estava no elevador servindo os hóspedes quando viu a bruxa o encarando do escuro, mas Bauman não acredita e diz que aquele lugar é velho e quer ir embora logo. E Albi diz que também era escritor, mas Bauman o humilha falando que se ele não vive do que escreve, quer dizer que ele é ruim, e o queima. E no fim da noite, Fiona está terminando seu serviço e começa a ter um pressentimento ruim, e pede para Albi invadir o quarto do Bauman, e quando abrem, ele estava pendurado pelo pescoço, e ele acorda no hospital sem entender o que estava acontecendo e fica alguns dias por lá. Quando ele teve alta, ele volta no hotel, mas estava fechando por causa da baixa temporada, e ele vai falar com Mel sobre o que aconteceu, e ele conta que Fiona o salvou por causa de um pressentimento, e Bauman quer agradecer, mas ele diz que ela estava desaparecida há 3 semanas, e a polícia estava atrás do Shelby, aquele senhor que ficava vivendo pelas redondezas, e dali ele vai falar com Fergal, o jardineiro do começo, e ele confirma tudo que Mel falou, e Bauman não consegue acreditar e volta pro carro. Ele sabe onde Shelby ficava e vai investigar, e ele aparece perguntando o que estava fazendo ali, e Bauman fica com medo de ser atacado, mas ele diz que ele estava sendo acusado injustamente e fala que Fiona falou com ele naquele dia, mas nunca saiu do hotel, então ela ainda estava por lá. Algo diz a Bauman que ele estava falando a verdade, e Shelby mostra que tem a chave reserva do lugar e invadiria à noite para investigar, e ele sabe que ela está morta no quarto nupcial porque viu o fantasma dela apontando para o nome do quarto quando entrou para buscar remédio, e Bauman pergunta se ele não tinha bebido aquele líquido suspeito, mas era exatamente aquilo que abria sua visão, e Bauman decide ficar ali para invadir o local.
Assim que anoitece, os dois entram, e Shelby quer pegar a besta para se proteger, mas Fergal estava ali e o desmaia, e liga para a polícia, e o levaria. E Bauman fica escondido, e andando, ele vê o sino da suíte nupcial tocando, e o elevador estava interditado, mas ele vai mesmo assim. E chegando, estava tudo abandonado, e algo acontece que ele começa a sonhar com sua mãe, quando era pequeno, mas é acordado por Mel, que não entende o que ele estava fazendo ali. Ele conta tudo o que Shelby disse, e acha que Fiona ainda estava ali em algum lugar, mas Mel diz que o lugar estava trancado porque era perigoso, pois o chão ou teto poderia cair, e por ser um quarto diferente, havia um elevador de serviço, e assim que Bauman aperta, Mel fica nervoso e diz que deveriam sair dali. E quando o elevador chega, estava o corpo da Fiona, e ele sai correndo e tranca a porta. Junto do corpo, ele encontra um gravador, e ela conta tudo o que aconteceu até ela chegar ali, e basicamente ela estava tendo um caso com Mel, que era o gerente do lugar. O problema é que ele é casado com a filha do dono, aquele senhor de cadeira de rodas, e ela acabou engravidando, mas não queria tirar o boneco. Então, ele colocou um sedativo na bebida dela e prendeu no porão do hotel, que fica no fundo do elevador, e ela acabou falecendo de inanição. E enquanto isso, Fergal está levando Shelby para a delegacia, mas ele acorda e consegue se soltar e pula da van, porque ele precisa voltar. E Bauman encontra uma porta que estava trancada com alguns parafusos, e tenta abrir, mas estava travado do outro lado. E ele começa a escutar o som de alguém andando pelo quarto e as luzes começam a falhar. E ele acha que é porque o local é velho, mas a TV liga do nada e começa a passar um programa infantil com um apresentador vestido de coelho com os olhos esbugalhados. E se eu vejo isso quando era pequeno, estaria todo cagado. O despertador toca e sempre que dava o horário, o boneco batia no sino. E ele tem a ideia de descer no poço do elevador, mas a única forma de subir e descer é apertando aquele botão no quarto. E ele marca o tempo e coloca o despertador na direção do botão e dá certo. Então ele precisa fazer tudo cronometrado ou ficaria preso ali. E ele tira o corpo da Fiona do elevador e desce. O local parece um labirinto e ele encontra um isqueiro e uma bebida. E foi a única coisa que ele teve durante dias. E ele volta a escutar a fita que ela gravou e ela diz que sentia que não estava sozinha ali, mas ela não conseguia ver o que era. E Bauman começa a ter a mesma sensação, mas seu relógio apita e estava na hora do despertador apertar o botão. E antes de subir, ele vê uma velha se aproximando no escuro. E ele volta pro quarto, mas algo faz o elevador descer novamente e quando ele olha, a velha estava engateando pelas paredes. E agora, ou ele sai dali ou vai dar merda. Ele lembra do livro dos contos e você consegue se proteger de uma bruxa fazendo um círculo ao redor. E ele faz ao redor da cama e a bruxa fica ali rodeando, esperando o momento certo. E assim que amanhece, Mel volta para o hotel e vê tudo marcado de sangue. E encontra Shelby no local e ele estava tentando fazer o elevador descer para subir no quarto. E ele diz que Bauman estava preso no quarto e precisava de ajuda. E Mel diz que o ajudaria, mas antes teria que o levar no hospital porque ele estava muito machucado. E Bauman o vê pela janela e precisa pedir ajuda. E lembra do sino que ficava no quarto, mas assim que ele começa a tocar, Mel corta o cabo. Shelby escuta o som e sabe que ele estava escondendo algo. Em cima do balcão estava o machado que ele usou para cortar o cabo. E por acaso o sino começa a tocar e era o espírito que estava ajudando. E Shelby contaria para as autoridades, mas antes salvaria Bauman. E ele sobe no elevador e a porta estava trancada, mas havia uma porta menor ao lado e ele quebra o cadeado. E no momento que Bauman sairia, Mel aparece e acerta uma flecha na cabeça do Shelby. E para tentar encobrir tudo, Mel colocou um cobertor em cima de um aquecedor para começar um incêndio. E isso acabaria com todas as provas. E Bauman não tem escolha a não ser descer pelo elevador até o porão. Mas ele estava preparado e faz um círculo para não ser pego pela bruxa. E Mel vai atrás dele para acabar com ele. O problema é que ele não estava preparado. E a bruxa aparece e coloca uma algema nos seus braços e o arrasta até uma porta onde estavam várias almas aprisionadas. E ele aproveita esse momento para voltar para o elevador e consegue sair. Mas no primeiro andar, o fogo já estava por todos os lados e ele desmaia com a fumaça. Fergal vê o hotel pegando fogo e entra, e ele escuta a voz da Fiona que o leva até o Bauman caído. E ele o tira dali,
E quando ele acorda no hospital, Albie aparece para fazer uma visita, já que era um fã, e entrega a bebida especial deles e é a mesma que Shelby usava para abrir a mente. Isso ajudaria para ele terminar o livro. E ele entrega uma foto que encontrou no incêndio e era a foto da mãe dele. E a primeira vez, Bauman é educado e agradece porque ninguém viria o visitar, já que ele não tem família. E agora ele está inspirado para continuar sua história e no final o pai faria o sacrifício do filho para acabar com a maldição, mas ele decide ficar no lugar dele, mas o filho não quer fazer aquilo e joga a garrafa do gênio fora para que ninguém mais a encontre. E achei meio merda esse final. E ainda ficou o mistério no ar da bruxa, então se você também não quer ser pego por ela, deixa seu like e hype o vídeo para aumentar o engajamento, porque agora temos vídeos a semana toda, mas preciso da ajuda de vocês. Agora eu vou nessa, obrigado a todos e fui! I walk